Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina em um dia muitíssimo especial para a igreja, para a família franciscana. Hoje nós celebramos o grande, o glorioso Santo Antônio. Santo Antônio de Pádua, que é presbítero e doutor da igreja. Esse homem extraordinário, esse homem incrível, que eu amo tanto e sou muito devoto. E hoje, como franciscano, também tenho a alegria de poder celebrar esse homem que faz a diferença na vida da igreja. Eu vou já ler uma pequena biografia de Santo Antônio, mas já convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, do versículo 20 até o versículo 26. Mateus capítulo 5, do versículo 20 até o versículo 26. Acompanha comigo. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o seu irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, e o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Uma breve biografia de Santo Antônio. Ele se chamava Fernando, nasceu em Lisboa, Portugal, em 1195. Ordenado padre na Ordem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, foi atraído para o ideal da vida franciscana, no qual ingressou, assumindo o nome de Frei Antônio. Foi um ilustre pregador da palavra, a qual serviu com simplicidade e fervor. Não mediu esforços para socorrer os pobres que cruzavam o seu caminho. Faleceu no ano de 1231, em Pádua, na Itália. A seu exemplo, cultivemos um profundo amor à palavra de Deus e uma eficaz dedicação aos pobres. Glorioso Santo Antônio, rogai por nós. Povo amado de Deus, enquanto eu estava me preparando para poder falar aqui para vocês no Evangelho de hoje ensina, eu fiquei pensando na vida de Santo Antônio, que eu já tive a graça de estudar, de me aprofundar. E, como eu disse, uma vida que faz diferença na vida da igreja. Diferença positiva. Foi um homem que viveu poucos anos, mas viveu o suficiente para ser santo. E veja que Antônio não perdeu tempo. Eu tive a graça de conhecer os dois lugares muito significativos na vida de Santo Antônio. Quando eu estive em Coimbra, eu fui fazer pastoral numa cidade vizinha, lá em Ançã, com o padre Manuel. É uma cidade vizinha a Coimbra. E ali eu conheci tanto o mosteiro da Santa Cruz, aonde Antônio viveu como Fernando, era um padre agostiniano,
E foi exatamente naquele lugar que ele viu 5 frades passarem, indo para as missões. E depois de alguns dias, esses frades se tornaram mártires e os seus corpos voltaram. E passando ali em frente ao lugar onde ele vivia, aquele mosteiro, ele ficou tão tocado com o testemunho daqueles frades, que ele viu, ele conheceu, e que agora está ali só os corpos, que doaram as suas vidas pelo Evangelho. Ele se sentiu profundamente tocado e trocou aquela vida que, de certa forma, tinha uma estabilidade. Ele era um homem de cultura, ele era um agostiniano, podia estudar, no mosteiro tinha uma estabilidade de vida. Você vê claramente, eu estive lá, as estruturas belas, bonitas, os claustros largos. Então ele tinha, de alguma forma, uma vida mais cômoda naquele lugar. E ele saiu dali e foi para um lugar que eu também tive a graça de conhecer, lá em Coimbra, chama Santo Antônio dos Olivais, um lugarzinho pobre, simples, franciscano. Deixou o hábito agostiniano e vestiu o hábito franciscano, um hábito pobre, surrado, simples. E não somente o hábito, mas a vida. Mesmo ele sendo um homem que conhecia a Bíblia praticamente de cor, versado e estudado, culto nas Sagradas Escrituras, na teologia. Nós temos os escritos de Santo Antônio, os sermões de Santo Antônio. Tem até um amigo da universidade que fez um trabalho sobre os sermões de Santo Antônio. A gente fica edificado com um homem que soube viver a radicalidade do Evangelho. Aí você pode me perguntar, Frei, mas é porque é Santo Antônio? São Francisco dizia, e certamente Santo Antônio aprendeu muito bem, que é uma grande vergonha para nós apenas dizer o que os santos fizeram, se a gente mesmo não buscar viver isso. Ou seja, qual é a transição que eu preciso fazer? Nem todo mundo tem a vocação de ser padre, de ser frade, de ser freira, de ser um consagrado em uma determinada comunidade, instituto de vida religiosa. Não. Você que é casado, você é casada, você que é um médico, você que é um professor, você que é um advogado, você que exerce alguma profissão, seja ela qual for, ali você precisa fazer o diferencial. É exatamente ali que você precisa ser sal da terra e luz do mundo. É exatamente ali que você é convidado a transmitir com gestos e palavras os valores do Evangelho. E não me diga que o mundo de hoje não precisa. Precisa sim. Santo Antônio viveu pouco, mas viveu o suficiente para deixar no mundo a sua marca, deixar no mundo o seu legado. O seu legado nós escutamos aqui na sua pequena biografia: amor a Deus e amor aos pobres, amor à palavra. Eu não sei se vocês sabem, mas a canonização de Santo Antônio foi uma das mais curtas. Do tempo que ele morreu para ser canonizado foi muito pouco tempo. E quando foram exumar o seu corpo, a sua língua estava completamente intacta. Por quê, Frei? Porque a terra, o chão, não comeu aquela língua que só serviu para anunciar a palavra. Sinal de santidade. A língua de Santo Antônio está intacta. Por quê? Porque ele só usou essa língua para poder anunciar a palavra. Morreu de exaustão, de tanto pregar a palavra. Amava, como eu disse, as Sagradas Escrituras, lutou contra os hereges. Conhecia a Bíblia praticamente de cor. Amor à palavra, amor aos pobres, amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos a intercessão de Santo Antônio e aprendamos com ele uma autêntica vida cristã. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe pela intercessão de Santo Antônio. O Senhor que é Pai, Filho e Espírito Santo,
Deus nos dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.